Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Café com História. Eu sou Pedro Abreu, estou aqui mais uma vez para compartilhar conhecimentos a respeito da história geral, história regional e do Brasil. Não esqueça de compartilhar com amigos, com conhecidos e ativar o sininho e as notificações para que assim este conteúdo possa chegar em mais pessoas e assim nós entramos em uma corrente para poder espalhar o conhecimento e assim despertar nas pessoas o desejo de aprender mais sobre a nossa história, sobre o nosso passado e dessa forma compreender o nosso presente. Como eu havia dito na introdução desse vídeo, hoje nós vamos iniciar então uma trilha, um caminho, uma temporada, como assim gostam de chamar, de uma série de vídeos que nós vamos tratar sobre a história do Brasil. O foco é a história do Brasil, mas como eu havia dito anteriormente, nós vamos focar também em outros aspectos históricos, mas contemplando, a história geral, porque não há como se falar em história do Brasil sem antes nós não mencionarmos a história geral. Só entenderíamos a história do Brasil entendendo também outros contextos da época. E hoje nós vamos iniciar com o processo da família real chegando ao Brasil e, consequentemente a isso, as ideias de independência que vão culminar aí no processo de independência de 1822, mas que nós observamos ideias republicanas surgindo muito anteriormente a isso, muito anterior a 1822, como, por exemplo, a Revolução Pernambucana, com ideais separatistas, mas também ideais republicanos, que a própria coroa, na época, viu-se afrontada e inibiu de forma bastante contundente e eficaz, porque inibiu completamente esses movimentos, e também a Inconfidência Mineira de 1789, com o nosso proeminente líder Tiradentes, também uma revolta de cunho republicano, que, se nós pararmos para observar este processo, se eclodissem essas revoltas republicanas e separatistas por outras partes do Brasil, assim como houve em Pernambuco, como houve em Minas com a Inconfidência Mineira, em 1789, como houve no Rio Grande do Sul, de 1845, de 1835 a 1845, como houve no Acre, como houve em Santa Catarina, conjuntamente com a Revolução Farroupilha. Nós não teríamos a ideia de um Estado Nacional brasileiro tal qual conhecemos hoje. Não teríamos aí uma unidade nacional de sul a norte que conhecemos hoje. Nós teríamos, provavelmente, repúblicas segmentadas em diversas regiões e, quer bem ou quer mal, o Império, a coroa portuguesa, depois o Império Brasileiro, foram responsáveis por este processo de unificação nacional. E então, voltando ao processo, não podemos deixar de mencionar, para entendermos este período da Era Joanina, esse período da família real portuguesa chegando ao Brasil em 1808, sem entendermos o contexto da Europa deste período. Então, nós temos aí uma Europa pós-Revolução Francesa, na realidade, pós no sentido após a queda da Bastilha de 1789, mas a Revolução Francesa,
ela não há um fim, né? Não podemos delimitar um fim para a Revolução Francesa. Ela se perpetuou, né? Primeiro com a queda da Bastilha, posteriormente com, né, a detenção e a decapitação, né, da Maria Antonieta, do rei Luís XVI, e, né, com posteriormente os ditames do diretório, né, que foi aí, né, instituído um governo provisório, né, dentro do processo revolucionário, né, do sans-culotte, né, dos revolucionários e pensadores, muitos deles provando da sua própria ideia de aniquilação, né, de ruptura de sistema, porque os revolucionários agiram muitas vezes, né, como o próprio sistema, como a própria Bastilha agia, né? E Robespierre é aí um dos protagonistas e também cobaia, né, do seu próprio invento, né? Não podemos deixar de mencionar isso. Então nós temos aí o processo da Revolução Francesa, que recentemente se dá ali final do século XVIII. Temos aí o governo do diretório e nós temos aí o nono ano de Brumário, né, que é aí o processo, né, que vai levar Napoleão Bonaparte ao poder, que vai torná-lo, né, um líder proeminente, né? Bonaparte ele é um filho da Revolução Francesa, ele é um militar, né, de uma genialidade, de um poder estratégico, bélico e de domínio expansionista bastante forte, que vai reenfervescer, né, a França, essa França revolucionária, né, pós-governo diretório, e ele vai travar aí, né, um processo de colonização, um processo de domínio da Europa já no século XIX, né, no início do século XIX. Né, e se autoproclama imperador. Este governo vai durar aí até 1815, finalizando este governo, este ápice napoleônico, né, que nós vamos ter o fim dele, né, com a batalha de Waterloo contra os ingleses. E então Bonaparte ele vai ser exilado, né, na ilha de Santa Helena, como todos sabem, e vai falecer ali, né, exilado, e terá aí o fim de sua vida neste exílio em 1821. Certo? Neste processo, né, de 1808, nessa efervescência napoleônica em toda a Europa, Dom João VI, né, numa corte bastante conservadora, uma corte bastante católica no sentido tradicionalista, né, com uma corte decadente, em certo sentido, e uma corte que assim usufruía de uma benesse estatal, né, muito propensa a um esbanjamento, né, a uma luxúria que contrastava já com a realidade do povo português, apesar de ser uma nação de domínio colonial, né, tendo uma frota de navios proeminente, né, neste período das grandes navegações. Já em 1808, Portugal ela já não vai ter mais, né, este poder, né, colonial tão aguerrido, né, tão forte, tão com uma singularidade tão assim em iminência, né? Nós já temos aí um país em decadência, né, um país que ainda assim tem muitas colônias, mas
tá em uma iminência decadência deste império, né, que vai ter fim lá no início do século XX. Voltando para 1808, então, Napoleão Bonaparte, né, ele tem aí ideias de domínio sobre a Europa, porém, Dom João VI ele tem uma boa relação, entre aspas, né, com a Inglaterra, né, com o Império Britânico, e Dom João VI ele se vê ameaçado, né, por este domínio dessa França napoleônica, e ele, de início, ele vai ter aí uma relutância, né, de fuga para a colônia, né, para o Brasil como a sua principal colônia, a sua maior colônia de exploração e povoamento, mas ele se vê, né, seus assessores e a própria corte portuguesa já começam a contextualizar o rei de que esta invasão ela tem um risco, né, iminente. Os britânicos assim auxiliam, né, essa fuga da família imperial portuguesa para o Brasil. Um fato interessante, né, que podemos ver aí nas obras de vários autores, né, a própria Dona Maria Louca, né, ela comenta assim na saída, não vamos, né, deixar assim um ar de fuga, né, um ar que estamos fugindo, porque isso assim mesmo num ato de fuga desacreditaria muito a população, né, daria a impressão de uma família imperial acovardada, intimidada. Então, no porto, eles começam a levar coisas pertencentes à corte, como livros, como especiarias, né, muito discretamente, fazendo um movimento muito discreto ali sobre o rio Tejo, para que não houvesse nenhuma animosidade, né, alguma coisa que poderia deixar aí a população de Lisboa amedrontada. E aí, muito discretamente, eles partem, né, para o porto. Há uma despedida oficial ali, mas de uma forma muito discreta. Né, os veleiros já estão ali preparados, né, para serem toda a comitiva real sobre o rio Tejo já rume em direção ao Oceano Atlântico. Essa viagem vai durar aí cerca de 3 meses até o Rio de Janeiro, mais 2 meses até Salvador. Dois meses depois, a família aporta em Salvador para descansar ali, fica em torno de 1 mês, é recebido pela população. Havia telegramas, né, das cortes com essa chegada. As condições, né, mesmo para uma flagrata real, eram muito ruins. Dentro dos navios havia a sua tripulação. A sua tripulação era de oficiais, né, membros da corte e, né, componentes ali que estavam em comando, na diretriz desses navios. Só que as condições eram muito ruins, né? Por exemplo, a comida era ruim, estragava alimentos, né? Havia disputas de poder dentro da embarcação.
algo que muitas vezes fazia a convivência entre tripulantes, entre oficiais e empregados, servos, né? Um ambiente muito insalubre, muito difícil, né? Para 2, 3 meses de viagem, que é o 3 meses, né? Lisboa, Rio de Janeiro, e 2 meses, né? Até Salvador. Devemos lembrar que aí em Salvador eles ficaram, né, a família imperial, cerca de um mês, foram recebidos, e aí em 1808 aportam no Rio de Janeiro. Então esse é o início, né, do processo da Era Joanina, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na sequência faremos mais vídeos falando sobre este processo da chegada da família real no Brasil e sobre os movimentos republicanos e também, por fim, chegaremos ao processo de independência. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos. É uma satisfação ter a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos adquiridos e espero também que vocês, ao ter esse conteúdo, façam, né, bom uso e principalmente curtam, compartilhem e principalmente se aprofundem. Valeu, muito obrigado.